Olá a todos vocês que assistem o Your School. Estou inaugurando aqui o nosso podcast, o Schoolcast. E hoje a gente vai falar sobre o bicentenário do dia do FICO. Porque se vocês não sabem, dia 9 deste mês, de janeiro de 2022, foi o bicentenário do dia do FICO. Bicentenário do dia do FICO. Então não teria como a gente deixar de falar que, 200 anos desde que o Pedrão falou que ficava ali, né? Estamos aqui com o Nicolas Pedro. Se apresente aí para nós, em poucas palavras. Sou o Nicolas Pedro, amigo do Raniel. Sou chefe geral da Guarda Negra. E pelo convite dele, estou aqui para falar sobre o bicentenário do dia do FICO. Então, eu dei aqui minha apresentação. Agora é a vez do Júlio. Se apresenta aí, meu querido. Eu sou eu já tô aí criando teia de aranha e eu sou secretário de mídia lá da UIB e tô por aqui. O tema do dia do FICO é um tema completamente complexo, porque requer o conhecimento de vários e vários fatos históricos. Isso porque nós temos, na história do Brasil, primeiro, a família real chegando aqui, nós temos depois ela se instalando aqui, e vários acontecimentos. E seria bom a gente ter uma contextualização antes da gente começar a falar exatamente sobre o fato do dia do FICO. Ô Nicolas, você poderia falar para nós um pouquinho sobre o que foi que aconteceu ali com o Napoleão, a família real portuguesa, ela veio pro Brasil? Qual foi o fato assim que aconteceu direitinho? Fala aí que eu já vou mutando aqui meu áudio. Vamos aqui começar pelo Napoleão, né? Que ele é um grande caso. Napoleão nada mais foi um grande líder francês, né? Que ele conseguiu conquistar as tropas francesas, mesmo sendo preso em uma ilha, conseguindo fugir posteriormente. Ele conseguiu a confiança de novo da tropa. Então, sendo assim, Napoleão ele teve um poder muito grande de influência militar e política por toda a Europa, fora da França, tendo várias derrotas e bastante vitórias. Então, ele caminhando em direção a Portugal e Espanha, que eram os dois maiores impérios da época, tanto terrestre quanto marítimo, Napoleão estava indo no olho do furacão. E a família real portuguesa, na época, já estava sabendo o que estava por vir. Então foram momentos assim de tensão, que eles já estavam vindo para o Brasil. Porque quando Napoleão chegou em Portugal, a família real portuguesa, na época, já estava em direção ao Brasil. Então ele ficou a ver velas. Então o tempo foi se passando, acabou tendo a revolta do Porto, que o seu pai, Dom João VI, acabou tendo que voltar, o pai de Dom Pedro I, né? Então, sendo assim, ele era um príncipe que acabou ficando no controle do Brasil, né, na época. Assim, ele teve que voltar, pois o Brasil voltaria a ser uma colônia, né? Então, o Brasil ia ser uma colônia de Portugal. Só que ele percebeu que não seria muito gratificante isso, pois o Brasil ele tinha como ser autossustentável. O Brasil ele tem essa possibilidade de ser autossustentável, pois temos várias riquezas, temos uma terra muito fértil, espaço para plantações, espaço para mineração, espaço para moradia, temos espaço para tudo, espaço para comportar até outros povos, refugiados que quiserem vir para aqui, como você pode ver. Então, o Brasil ser uma colônia não seria algo rentável. Então, ele percebeu isso e acabou ficando. Então, essa é mais ou menos a constitucionalização do dia do FICO. Claro que tem uma história gigante por trás, eu acabei aqui resumindo lá só para dar início a ela. Então, assim, no dia 9 de janeiro de 1822, o povo estava esperando qual que seria o destino da nação, né? Ele declarou que não cumpriria as ordens das cortes portuguesas, que exigiu sua volta a Lisboa, então assim ele acabou ficando no Brasil. Então essa é mais ou menos o resumo do dia do FICO, mas tem muitas coisas por trás. Que seria as exigências da corte sobre a volta dele, e também tem as consequências dele ter ficado. Diga ao povo que fico.
A gente falando um pouco mais sobre a família real portuguesa, que é exatamente esse início do Dia do Fico, porque é exatamente o que vai fundamentar toda a história do Dia do Fico, né? Até Dom Pedro I dizer lá, contrariar as coisas e ficar no Brasil, é exatamente a vinda da família real portuguesa para o Brasil, né? Fugindo de Napoleão. Alguns dizem que Dom João VI foi um medroso e tal, por fugir de Napoleão, outros que foi um completo estrategista. E na verdade, eu considero que ele teve lá o seu pique de estratégia mesmo, porque foi muito, digamos que assim, muito bem colocado o que ele fez, né? Por mais que também tem também o seu lado de fuga também, obviamente, né? Mas por mais que tenha esse lado de fuga, ainda assim o modo como se deu ele vir para o Brasil e tornar o Brasil como a capital de toda a extensão do Império Português foi muito estratégica. E bem, esse ato, né, da vinda dos portugueses ao Brasil, aliás, não diria da vinda dos portugueses, mas sim da família real portuguesa ao Brasil, se deu lá em 1808, 1807, né, 1808, se eu não me engano, entre esses 2 anos. Então, assim, entre 1800 deixa eu só deixar aqui, pesquisar aqui para deixar claro. Sim, ó, o embarque da família real portuguesa no cais de Belém em 29 de novembro de 1907. Então, assim, eles embarcaram no cais de Belém em 1907 e chegaram ao Brasil, ou seja, recapitulando, saíram de Portugal em 1907, lá em novembro de 1907, chegaram até aqui em 1908. E o que, Um ano novo no mar, né? Sim, passaram um ano novo no mar. Inclusive, a vinda deles pra cá não foi muito boa, não, tá? Teve várias pestes, piolho. Eu nem quero citar todos aí, vou deixar essa parte aí mais com o Júlio. Então, Júlio, você pode falar um pouco para nós aí sobre a chegada e a vinda, né, da família real portuguesa para o Brasil, como veio, como se deu a vinda deles, como eles se abrigaram no Brasil e quais foram os perigos da viagem, né? O que aconteceu durante a viagem. Então vamos lá. A gente está num contexto que é de realmente 1808, a Revolução 1807, 1808, né? Onde a Revolução estava estourando, a Revolução Francesa não, as guerras napoleônicas estavam estourando na Europa. E isso já era plano, já de muito tempo, a vinda da família imperial, a família real, para o Brasil, né? Só não havia ainda como, porque o Reino Unido não deixaria. E aí, o que ocorria era, em 1807, quando eles decidiram vir para o Brasil, o Reino Unido não só autorizou a vinda deles, como também trouxeram navios ingleses para acompanhar a família imperial para o Brasil, a família real para o Brasil. E assim veio. A família real se instalou, primeiramente foram em Salvador, já em 1808, a família real veio para Salvador, e aí ali Dom João VI já fundou uma universidade, né? Creio que hoje é a atual Universidade Federal da Bahia. Eu abro um parêntese para dizer que a universidade é uma universidade muito linda. E aí depois eles se instalaram lá na capital da época do Brasil, digamos que vice-reinado do Brasil, entre aspas, né? Só para a gente entender melhor. O Brasil tinha status de colônia, por assim dizer. E, posteriormente, a vinda da família real portuguesa ao Brasil desencadeou grandes mudanças. Você falou sobre a questão dos perigos que eles enfrentaram no mar. Havia doenças, sim, doenças de ratos, né? Doenças, como tu disse também, a questão do piolho, também tinha. Era uma praga que existia lá dentro dos navios. Uma doença também que a gente pode abrir até parêntese para dizer que existiam muito, não vou dizer se porventura existiu nessas navegações, mas que existia muito na questão de grandes navegações demoradas, como eram feitas na época, era a questão da falta de vitamina C que causavam doenças, que agora me fugiu o nome, que eu estava lembrando até certo ponto. É escoburgo, certo? E trazia grandes prejuízos, né, para a pessoa, já que a falta da vitamina C, ela diminui a imunidade, né, e porventura causava também graves problemas na boca da vítima. Sim, foi uma viagem longa,
e muito cansativo, obviamente, mas também trouxe a questão desses pesos no que se refere a doenças. Mas a vinda da família real para o Brasil, por outro lado, desencadeou um grande avanço para o nosso país. Veja bem, o Brasil foi o único país colonizado, por assim dizer, que seus colonizadores se instalaram. Por exemplo, a França. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, quando a França foi invadida pelos alemães, foi dividida na França de Vichy e a zona ocupada, a França não se instalou em uma de suas colônias, se instalou no Reino Unido. E assim como outros países da Europa, né, que foram invadidos pela Alemanha, se instalaram no Reino Unido, digamos assim, o governo. Em Portugal, não. Em Portugal, eles se instalaram numa de suas colônias. Isso daí, para a época, foi assim, algo de outro mundo. Inclusive, no próprio Congresso de Viena, foi estabelecido o Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves. Né? Portugal, Brasil e Algarves. Mas peraí, Júlio, peraí. O que foi exatamente o Congresso de Viena? Explica um pouco para quem está nos ouvindo entender. Tá bom. Vamos lá para o Congresso de Viena. E por que o Congresso de Viena foi importante? O Congresso de Viena foi uma reunião, digamos assim, de grandes líderes da Europa toda para redesenhar o mapa fronteiriço da Europa e também, de certa forma, impedir que o avanço do liberalismo criasse revoluções por toda a Europa. Entretanto, esse segundo fator não foi impedido pelo Congresso de Viena. Mas a questão de reorganização da Europa, né, das novas fronteiras que viria a surgir, das dinastias napoleônicas na Europa, como, por exemplo, a questão dos familiares de Napoleão em outros países. Enfim, tudo isso foi dado no Congresso de Viena. Não vou me larguecer, porque a gente já está saindo do assunto, do foco principal. Mas é importante também salientar esse ponto. E aí, esse Congresso de Viena decidiu que o Brasil seria unido a Portugal e Algarves, que é uma região que fica no sul de Portugal, e a capital do Reino de Portugal, digamos assim, seria lá no Rio de Janeiro, a sede. Então o Rio de Janeiro foi a única cidade que foi capital de um país europeu fora da Europa. É complicado, mas é basicamente isso. Veja bem o quão importante, né, foi o Brasil, o quão importante foi a história do Brasil, que ainda não era o Brasil que conhecemos hoje. Logicamente, estava surgindo um certo nacionalismo, mas veja bem, o Brasil teve a única capital de um país europeu fora da Europa. É basicamente isso. Exatamente. Isso é um dos motivos para se orgulhar. E aí a gente chega, a gente vai evoluindo, né? Pelas pressões que estavam ocorrendo em Portugal, como, por exemplo, a questão da Revolução do Porto, que foi uma revolução não só para que Dom João VI retornasse com toda a família para Portugal, como também uma revolução para rebaixar o Brasil a status de colônia e também uma revolução para implementar em Portugal a monarquia constitucional, porque até então era uma monarquia absolutista. E esse fator que estava ocorrendo na Europa, Dom João VI, ele tem a brilhante ideia de fazer o seguinte: bem, eu vou para Portugal, mas meu filho ficará no Brasil. Eu vou deixar meu filho como príncipe aqui no Brasil, príncipe regente aqui no Brasil, para que, assim, caso venha ocorrer várias revoluções ou revoltas, ou até mesmo o Brasil venha a, de fato, se separar, meu filho fará do Brasil um país unido. E veja bem a preocupação de Dom João VI para com o Brasil. Pois bem, é dito e feito, né? Dom João VI vai para Portugal, vai para Lisboa e deixa Dom Pedro I, até então Dom Pedro de Alcântara, como príncipe regente no Brasil. Diga ao povo que fico. E aí, meu amigo, Portugal já estava enviando, era ultimato
para Dom Pedro I voltar. Bora Inclusive, voltar, Júlio, porque o Brasil deve voltar a ser colônia. exatamente. Inclusive, Júlio, você falando aí das revoltas que possivelmente surgiriam no Brasil se Dom Pedro I aceitasse esse ultimato das cortes, eu cito aqui algumas revoltas que aconteceram depois, né, que Dom Pedro I ele saiu do Brasil, né? Porque a gente sabe que existe um período regencial no período do Brasil independente, né, do Brasil Império. Existe um período regencial em que o Dom Pedro I ele vai para Portugal. Só que isso é muito depois do dia do fico. Isso aí, posteriormente, cabe outro podcast só para falar sobre isso, por causas diferentes, momentos diferentes. Mas, um exemplo das revoltas que aconteceram lá, isso com o Brasil já independente, foram a cabanagem na província do Grão-Pará, a Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha, na província de São Pedro, do Rio Grande do Sul. Temos a revolta dos Malês, na Bahia, Sabinada, então, assim, também na província da Bahia. Então, assim, foram muitas e muitas revoltas já no Brasil independente. Na Revolução Pernambucana, né? Cara, eu vi também um post interessante esses dias aí no Instagram, que foi o seguinte, né? É um mapa alternativo que mostra se a França tivesse ganhado a Revolução Francesa. E mostra o Brasil completamente dividido, né? Com a República do Rio Grande do Sul e a República Juliana formando uma espécie de confederação. Também tem a Bahia também separada, a questão da Confederação do Equador aqui no Nordeste. Cara, seria o Brasil em migalha. Exatamente. E aí a gente deve pontuar nesse quesito todo, onde o Brasil poderia ter se separado, se fragmentado, porque Dom João VI já viu que isso ocorreu na Espanha, porque a gente deve entender que, enquanto Dom João VI ainda estava no Brasil, países como Argentina, Paraguai, já praticamente já tinham ganhado as suas independências. Isso, já tinham acontecido as revoluções, né? As revoluções da América Hispânica, né? E ele inclusive, se eu não me engano, Júlio, me corrija aí se eu estiver errado, existia um plano argentino até de divisão do próprio Brasil, de que o Brasil se independesse e virasse uma república ali toda separada em várias províncias separadas. Republiqueta, sim. Exatamente. Então, assim, é muito interessante ver que havia esse plano também hispânico de divisão da América Hispânica em várias repúblicas. Nós vemos isso, e no Brasil também havia republicanos, também haviam pessoas que queriam lá que cada província lá se separasse e tal. Também haviam esses separatistas. Agora eu vou bater um ponto aqui, uma chave ponto mesmo. Vamos lá. A questão é o seguinte: por que hoje o Brasil comemora, sendo feriado nacional, o dia 21 de abril, dia de Tiradentes, e não comemora o 9 de janeiro, como é o dia do fico? Porque, veja bem, se o Brasil hoje é unido, se o Brasil hoje é um país, é um verdadeiro império, e é um império ainda maior que o Império Romano, veja bem, eu faço a seguinte pergunta para todos: por que não exaltar o dia 9 de janeiro, o dia do fico? Então, por que hoje a gente não comemora o dia 9 de janeiro como sendo o dia da libertação, o dia em que Dom Pedro I plantou em nossos corações a semente que iria florescer a nação brasileira, iria vegetar para se transformar na nação brasileira? Por que não comemoramos esse dia? É uma coisa a se pensar bastante. Exatamente. Inclusive, você falou aí da semente que Dom Pedro colocou no próprio Brasil para a formação da própria nação brasileira. A gente também pode falar que foi uma semente também que o próprio povo brasileiro colocou no próprio Dom Pedro também, né? Porque, assim, houve um abaixo assinado por José Bonifácio. A gente vai falar um pouco mais de José Bonifácio na frente, mas houve um abaixo assinado, se eu não me engano, de José Bonifácio com 8.000 assinaturas, assim, pedindo para o Dom Pedro I ficar no Brasil. Então, assim, era algo que a própria população assim, desejava muito. Se o Brasil voltasse a ser uma colônia de exploração, que teríamos ainda mais escravidão, né? Ainda muito mais escravidão ocorrendo. Então, assim, por mais que, a escravidão não foi abolida em primeiro momento, mas nós temos fala, por exemplo, do Dom Pedro I, ainda no primeiro reinado, e fala assim que o meu sangue corre nas minhas veias, é da mesma cor que dos negros. Escravizados, e que os donos, propriedades escravos, eles imputam nos seus filhos essa mentalidade escravista ainda quando crianças. Então, assim,
né? É exatamente um ataque à escravidão da época. E por mais que ela não foi abolida, nós temos várias pessoas com desejo de abolição da escravidão, como o próprio Dom Pedro I, José Bonifácio. Posso abrir um ponto? Pode? Eu quero fazer uma breve leitura sobre a questão do período regencial, da qual o Brasil teve várias revoluções. Para pontuar aí, por que eu quero falar isso? Porque a gente está falando do dia do FIC. E por que eu quero pontuar sobre a questão das revoltas regenciais? Primeiramente, é para aquele sabichão que sabe tudo de Instagram que vem assistir. Por algum motivo, por algum milagre, tá assistindo esse vídeo. Eu quero historiador de Twitter. Os historiadores sem diploma do Twitter. Aí eu quero fazer a seguinte reflexão. Primeiro fato. Eu já vi muitos dizendo: ai, Pernambuco é o meu país. Ai, Rio Grande do Sul é o meu país. Ai, o Nordeste é o meu país. Exaltam também a questão das revoluções. Olha que hipocrisia. Eles, por muitas vezes, exaltam a questão do separatismo e também dizem que são contra a escravidão. Mas sabe o que é um dos fatores que ocorreu, Raniel? É que, vamos lá, deixa eu ver qual foi, eu não me lembro, não me recordo bem, mas parece, se não me engano, foi a questão da Revolução ainda ocorrida quando o Brasil era Reino Unido, que foi, parece, se não me engano, a Revolução Pernambucana. E também veio a ocorrer também na Confederação do Equador. E foi o seguinte, a Confederação do Equador, logicamente, proclamou lá a república dele, só que quando eles foram falar sobre a questão, vai ter a abolição da escravidão, muitos fizeram igual Pôncio Pilatos, lavaram as mãos e disseram, sei lá, né? Muitos sequer se preocupavam com a questão da abolição, de abolir a escravidão. Muitos dos líderes mesmo dessas revoluções que ocorreram estavam um pouco se lixando. Enquanto isso, a gente tinha no Brasil a questão de Dom Pedro I, que já tinha a mentalidade muito liberal para a época, e o próprio José Bonifácio, que também era outro grande nome, também era abolicionista, abertamente abolicionista. Então a gente tem essas contradições daquele pessoal lá no Instagram, né, que vem exaltar a questão da separação do Brasil, entretanto não estudam sequer a própria história e não valorizam ela. E aí a gente pode estar continuando após esse grande parêntese que eu abri, né? A gente pode estar abrindo novamente, voltando aí para o tema. Sim. E bom, então nós temos aí um período na história em que a família real, o Dom João VI, ele tem que partir para Portugal. Tá. Ele parte para Portugal para controlar a revolução do... Qual era o objetivo de Dom João VI ao partir para Portugal, assim? Era controlar a revolução do Porto, a revolução liberal do Porto? Era admitir ou se render a essa revolução liberal? Fazer mudanças no sistema ou continuar com o mesmo sistema? Qual era o sistema da época? A questão que estava ocorrendo, a gente deve entender o que estava realmente ocorrendo. Pois é. Os períodos de 1830 para lá foram os períodos de grandes revoluções que ocorreram na Europa. Revoluções liberais. E essas revoluções chegou a Portugal um pouquinho cedo. Vamos dizer aí que essa revolução que estava ocorrendo em Portugal, eles aproveitaram ali, digamos assim, o momento que Dom João VI estava aqui no Brasil para pedir uma monarquia constitucional, porque queriam a Constituição regendo o reino, e queriam também, mas o que eles mais queriam era que realmente o Dom João VI retornasse a Portugal, porque para eles o Brasil não era nada, era uma colônia. O que queres, ora pois, Dom João VI no Brasil, em Rio de Janeiro, sendo que aqui em Lisboa, que é a capital. Vamos lutar contra isso. E aí, inclusive, os Tuga, eles não queriam de jeito nenhum que políticos brasileiros eles fossem até Portugal para decidir tudo mais as linhas da Constituição que estava sendo bom produzida, brasileiro. Né? Imagina, não, é porque eu quero trazer essa reflexão. Tu, como um bom brasileiro, vamos lá, o Brasil colonizou
a Angola. Vamos lá. O Brasil colonizou Angola. E ocorreu uma revolução e aí, sei lá, Dom Pedro II vai para Angola. E diz que Lunga, se não me engano é Lunga, né? Que é esqueci agora. Mas Luanda. vai lá e... Luanda? Luanda. Lunga não, é Luanda. Lunga. Aí pronto, Luanda é a capital do Brasil. Aí depois cessa essas revoluções aqui no Brasil, o que é que tu pediria? Que lá continuasse sendo o império ou que eles viessem novamente para o Brasil? Obviamente que eles viessem novamente para o Brasil. Sim, então esse sentimento pairava sobre a sociedade portucalense. Ou pelo menos assim, que se eles quisessem ficar em Portugal, a família real ficasse em Portugal, mas pelo menos dessem uma autonomia, né? Sim, não, Porque, tipo, a questão é que ele quis ficar num país que era muito incerto ainda, né, as coisas. Mesmo que eles tinham mesmo que o Brasil tenha suas belezas naturais, era muito incerto se era vantajoso ou não. Claro, que tinha gente que já sabia como que era a questão de mineração na época, tinha, mas, cara, mas vai durar até quando isso aí? Porque uma hora acaba a mineração, né? Uma hora eles vão para outra. Sim, a questão também é o seguinte, veja bem, o Brasil, Dom João VI, eu não sei como é que era a mentalidade dele, mas creio que como ele já tinha uma mentalidade já avançada, ele viu que realmente, não, a gente vai pro Brasil, mas se a gente voltar para Portugal, o Brasil vai ser Brasil, e Portugal vai ser Portugal, e a gente vai seguir rumos diferentes. Porque, veja bem, a partir do momento em que a corte vem toda para se instala, porque não veio só Dom João VI, veio Dom João VI e 100 mil portucalenses. Então, e mais 100 mil, né? Então, eles vieram para o Brasil, se instalaram lá no Rio de Janeiro, e de repente Dom João VI volta. E o Brasil fala, tá, mas e agora? O que a gente faz? E veja bem, a partir do momento em que o Dom João VI ele volta para Portugal, o Brasil já começa a intrigar com Portugal, porque veja bem, o plano do Brasil é o quê? Ou mais autonomia ou a independência, porque não vamos voltar a ser colônia. E o que é que Portugal pensava? O Brasil deve voltar a ser colônia e a gente deve tirar a autonomia deles. Então eram pensamentos divergentes, completamente divergentes. O Brasil queria seguir um rumo, Portugal queria outro para o Brasil. Então, essa série de divergências entre Brasil e Portugal ocasionaram uma ruptura, posteriormente veio a dar a independência do Brasil. E aí, vamos voltar novamente à questão do Dia do Fico. Nessas pressões que estavam para Portugal pedindo para que Pedro I voltasse para Portugal, e Pedro I vendo toda a comoção do povo brasileiro, e Dom Pedro I próprio queria ficar no Brasil, ele não queria voltar a Portugal. Então, Dom Pedro I diz, se é para o bem geral da nação, digam ao povo que fico. E isso, meu amigo, para a população foi como uma melodia de Mozart. Soou mesmo arrupiando geral. Porque o pessoal disse, bem, com esse negócio aí a gente não vai virar mais colônia. Pode ter certeza, a gente não vai ser mais colônia. Então isso daí pro povo, nossa senhora, eu queria estar lá nesse momento, com todo respeito, eu queria estar lá nesse dia, para me sentir a energia do povo naquele momento. Né? O povo exaltou, o povo, foda-se que Dom Pedro I é de Portugal, ele é nosso imperador e ponto, ele é o nosso líder. O pessoal tava havia um respeito, né? Havia um respeito Nossa senhora. a Pedro. Hoje aquele pessoalzinho aí do Instagram, do Twitter, fica dizendo, não tem negócio de Dom Pedro I era de Portugal, como é que pode alguém de Portugal ser imperador do Brasil? Cara, o povo tá pouco se importando, o povo tá dizendo foda-se. Ele veio para libertar o Brasil, ele veio para guiar os rumos do Brasil. A gente vai entrar numa hipocrisia tão grande, porque geralmente esse povo que... Eu já vi muitas vezes esse povo que fala isso, e é branco. Eu não tô sendo racista não, é porque realmente é branco. Então concordo Eles com são você. brancos. Então aí a gente já pode deduzir. Os índios, isso é pela própria questão isso é questão mesmo biológica. Filhos de índio não é branco.
filhos de índio é o quê? Meu avô é descendente de índio, ele era vermelho, né? Tinha a pele vermelha. E índio, né? Não é nem pardo, porque pardo é uma mistura de branco com indígena também. Então, índio é vermelho, a pele vermelha. E os brancos, logicamente, se a gente for analisar, tem alguma descendência europeia. Não tem pra onde correr. Então, então a pessoa que diz que a família imperial não poderia assumir o Brasil por ser português é o mínimo hipócrita, porque eles também têm descendência europeia. Inclusive, Júlio, muitas pessoas vão falar, não, mas olha, poderia acontecer uma revolução dos negros, igual aconteceu, por exemplo, no Haiti. Porque as pessoas não sabem ou ignoram que o Haiti é o Haiti. O Haiti é um lugar, né, digamos que não tem tanta extensão, assim, compara o Haiti com o Brasil, entendeu? Então, você vai perder o Haiti de... Você mal vê o Haiti, porque... Olha, se é de ocorrer uma revolução, ocorreu. Eu não tô lembrado se foi, parece que na Bahia, negros, ou foi no próprio Rio de Janeiro, negros, contentes com a proclamação da República e temerosos, porque eles pensavam que a própria proclamação da República iria trazer de volta a escravidão, e eles fizeram a revolução em prol da monarquia. Isso já depois, né? Já 60 anos depois do ocorrido, do dia do fico. Muitos anos depois, mais de 70 anos. Então assim, veja bem, os negros lutaram pela própria liberdade. E isso é incondicional. Tivemos sim a revolta dos malês, com todo respeito. Eu digo que a revolta dos malês, sim, teve aquela questão lá, mas, cara, a revolta dos malês foi uma revolta mesmo de negros descontentes com a questão da escravidão, cara. A escravidão foi um lixo que tivemos no Brasil e que era dominada pelas oligarquias que futuramente viriam a proclamar a República. Diga ao povo que fico. Isso, inclusive, falando aí, eu queria exatamente chegar nesse ponto. As pessoas que falam mal, Dom Pedro proclamou a independência, deveria ser alguém territorialmente brasileiro, alguém que fosse brasileiro, ou uma revolução de negros, como aconteceu no Haiti. Primeiro, se houvesse uma revolução de negros, provavelmente não conseguiriam manter o país inteiro. A gente tem que deixar bem claro, não ia conseguir manter o país inteiro independente. Então, pegar em escala uma revolução de negros, sim, porque a gente deve entender que o Brasil existia... de você controlar, a logística de você conseguir controlar uma revolução no Brasil naquela época ia ser difícil. Exatamente, além disso... A comunicação é escassa. Você tinha as oligarquias, e as oligarquias, o que elas queriam de fato? É separar cada lugar em que elas tomavam conta e lá manter a escravidão. Se não houvesse a figura do Dom Pedro I mantendo a estabilidade do país, mantendo um sistema político que, por mais que se comparar hoje, né, seria bem anacrônico, inclusive, mas não é o melhor sistema político do mundo, não era o melhor sistema político do mundo, mas ainda assim é um sistema que mantinha uma determinada estabilidade. Então, assim, se você for pensar nisso, o Dom Pedro I, ele deu a oportunidade para que futuramente fosse abolida a escravidão. Porque se fossem pequenas oligarquias, se cada oligarquia fosse lá e conseguisse fazer sua independência separadamente, o que nós teríamos eram várias republiquetas que iriam abolir a escravidão só na verdade, depois. Com todo respeito, o Brasil seria hoje o que era o Sacro Império Germânico. Com vários reinozinhos pequenininhos. Exatamente. Então, assim, o Dom Pedro, ele foi essa figura que uniu o povo brasileiro, que ao mesmo tempo não conseguiu abolir a escravidão, porque as elites, elas sim eram muito fortes no tempo do Império, a gente não tem nenhuma vergonha de falar disso, elas realmente eram muito fortes, querendo ou não, e Dom Pedro I, se ele abolisse a escravidão naquele momento, aconteceria exatamente o que a gente falou. Várias republiquetas surgiriam com que iam fazer a escravidão durar ainda mais do que ela já durou. Além disso, se fosse uma revolução, não ia se garantir a estabilidade do Império, ia acontecer como diria o próprio José Bonifácio, rios de sangue iam correr no Brasil, porque iria acontecer uma revolução. Se não fosse Dom Pedro I, iria sim acontecer uma revolução.
José Bonifácio já alertou, né? Inclusive isso culminou no 7 de setembro, né? Que depois pode fazer mano, a família podcast só real, sobre o 7. a Então, assim, família real saiu do país. Aí você acha que os caras não vão aproveitar? Você acha não que vai, claro que vão. Maluco, o cara que manda em tudo tá fora. Ele é o que dá o aval. Agora que eu aproveito. Então, isso que assim, eu o próprio José fico pra Bonifácio trás. falou para Dom Pedro, cara, ele falou para Dom Pedro, olha, se você não proclamar a independência, não tornar o Brasil independente, não for contra as cortes portuguesas que estão querendo recolonizar o Brasil, você vai ver uma chacina no Brasil, porque vai acontecer uma revolução, muitas pessoas vão morrer, aí a gente não sabe qual lado que vai ganhar. Se o lado dos escravizados, por acaso, ganhasse, nós teríamos o quê? A divisão do Brasil em vários lugares, provavelmente existiam lugares em que os escravizados não iriam ganhar, a escravidão duraria por séculos, e assim, e não conseguiria se manter a estabilidade. O que nós teríamos era várias guerras entre essas republiquetas acontecendo simultaneamente, então seria uma chacina. Então assim, Dom Pedro I era a pessoa mais viável para evitar essa chacina e ao mesmo tempo dar um sistema que pudesse garantir a abolição da escravidão posteriormente. É claro, todos aqui, eu acho que consideram um erro a escravidão não ter sido abolida. Mas, assim, é fato histórico. Cara. Todos nós desejaríamos que a escravidão fosse abolida muito antes. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que estávamos no início do século XIX. Poucos países tinham abolido a escravidão. E abolir a escravidão naquele momento poderia também resultar em uma chacina. Então, assim, não estamos dizendo que foi bom não ter abolido a escravidão, mas, ao mesmo tempo, foi algo que era inevitável. A abolição da escravidão no Brasil naquele momento, o que aconteceria é igual aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, a Guerra Civil. Então, assim, é um fato histórico, querendo ou não. Então, a gente não sofreu uma chacina, mas, ao mesmo tempo, a escravidão se prolongou. Sendo que, se talvez acontecesse essa chacina, a escravidão, dependendo de quem ganhasse, e com certeza iam ter oligarquias que ganhariam em determinadas províncias, ia se estender por muito mais do que já se estendeu sem a chacina. Então, assim, o mais prudente seria exatamente escolher Dom Pedro I como o imperador. Seria o mais prudente, né? Você querer que acontecessem essas revoluções seria jogar no escuro, basicamente. Um ponto que eu queria também ressaltar, que tu falou bastante aí, foi a questão do que aconteceu nos Estados Unidos. Vamos lá. Na questão das abolições da escravidão nos países, a gente viu, por exemplo, que, vamos lá, o país que eu gosto também de exemplificar é o México. O México aboliu a escravidão, o Texas se rebelou, disse que não, eu quero a escravidão ainda. Se rebelou, os Estados Unidos anexou, depois os Estados Unidos invadiu o México pela guerra, né, que houve uma guerra, um confronto, para quem não sabe, e a questão foi que o México perdeu, se eu não me engano, 1/3 do território, basicamente isso. E aí o que ocorre? A gente tem também os Estados Unidos, eu não posso nem... Quem não sabe que ocorreu uma guerra civil nos Estados Unidos, meu amigo, vamos pegar um livrinho aí. Vamos assistir Júlio, faz só um resuminho aí, Júlio. Faz só um resuminho aí, porque a gente já pode fazer outro podcast sobre escravidão, abolição da escravidão. Sim, eu não vou me prolongar também, não. Aí, a gente vai pro Paraguai. Vamos lá pro Paraguai, que é bastante interessante também. A questão da abolição do Paraguai. Como se deu a questão da abolição do Paraguai? Basicamente, a Guerra do Paraguai fez com que Condé chegasse na capital, porque a guerra já estava ganha mesmo para os aliados. Condé, por quem não sabe, era o marido da princesa Isabel. Princesa Isabel, que é filha de quem? De Pedro II, do Brasil. Pedro II. Então, assim, nós estamos falando do marido da neta de Dom Pedro I. Sendo que a neta de Dom Pedro I iria abolir a escravidão no Brasil, né, em 1888. Aquela que os mimizeiros ficam dizendo que aboliu por pressão da Inglaterra. Ai. O que ocorre? Condé, vista aquela guerra civil toda, aquela guerra toda que ocorreram no Paraguai, ele simplesmente aboliu a escravidão no Paraguai. Porque a gente deve saber que quando os países, né, que foi a Argentina, o Brasil, o Uruguai, eu não vou nem citar o Uruguai não, porque eu não sei o que o Uruguai fez.
mas o Brasil em especial, quando chegaram lá no Paraguai, a população estava dizimada, meu amigo. Não é algo interessante para a gente festejar, porque Solano Lopes ele colocou lá, enfim, aí é outro assunto para outro podcast. Mas, resumidamente, o Paraguai estava dizimado. E essa questão trouxe à tona as elites paraguaias que também estavam destruídas. Não existia. Então, abolir a escravidão no Paraguai faria com que não houvesse uma insurreição e uma guerra civil, porque praticamente já estava tudo. Então, ninguém naquele ponto, naquela circunstância, iria se rebelar contra a abolição da escravidão, porque o próprio Paraguai já estava quebrado, ninguém tinha mais forças, todo mundo só queria paz. Então, Codidã, inteligentemente, aboliu a escravidão no território paraguaio. E isso mostra também que a corrente, a vertente abolicionista já corria sim nas veias das lideranças brasileiras. Se eu não me engano, o Condidã, ele sugeriu, existia né, um governo geral do Paraguai, né, que ele era submetido ao Brasil, né, na época, né. Então, se eu não me engano, ele sugeriu a esse governo a abolição da escravidão e, por ser o Condidã, obviamente, esse conselho, ele admitiu esse conselho, né, olha, o conselho admitiu o conselho. E ele aboliu a escravidão. Então, teve um dedo do próprio Condidã aí, né, como eu poderia dizer, o marido da neta do Dom Pedro I. Como eu já disse, Dom Pedro I alicerçou que seria a abolição até no Paraguai, não é mesmo? E voltando na época, a gente pode proferir a questão do próprio Dom Pedro I. Dom Pedro I, ele era abolicionista, convicto. Entretanto, sabia também que uma abolição abrupta da escravidão no Brasil traria grande caos, só traria desgraça para o país, né? Um país que ainda estava lutando para a independência, porque o Brasil só se tornou verdadeiramente independente em 1825, né? Um país que ainda estava lutando pela sua independência, porque a gente deve analisar que a independência do Brasil não se deu. Dom Pedro I foi lá, disse independência ou morte, pronto, acabou. Não. Foram lutas travadas, verdadeiramente. Foram lutas na Bahia, lutas em Pernambuco, lutas no Piauí e lutas aqui também no Maranhão. Então foram lutas que ocorreram. E essas lutas também trouxeram grandes crises, sim, para o Brasil, porque guerra traz crise. E Dom Pedro I sabia que abolir a escravidão geraria uma nova divisão e, por conseguinte, uma nova revolução no Brasil e uma nova guerra. Isso, meu amigo, traria só, novamente, misérias e desgraças para a nossa nação brasileira, sem contar o tanto de vítimas que sairiam desse conflito, né, que a gente não pode nem imaginar. Então, o próprio Dom Pedro I sabia que a melhor forma e a forma mais eficaz de se abolir a escravidão seria de forma gradativa. E o próprio, na época que fazia parte do ministério que agora eu não me recordo, se o Raniel puder me recordar, o José Bonifácio, que fazia parte do ministério, não sei se era da Fazenda, não estou enganado. Ministério de Estado dos Negócios do Brasil e administrador de... Depois ele foi ministro das Relações Exteriores também. É um cara inteligente. É um cara inteligente. Então ele verdadeiramente eu vi agora num blog que havia essa conversa entre Dom Pedro I e José Bonifácio. E José Bonifácio dizia basicamente que a gente vai ter que abolir a escravidão, mas essa escravidão terá que ser abolida gradativamente, porque assim, aos poucos, o Estado pode ir se preparando para o fim desse mal. E foi o que ocorreu, né? Foram assinadas leis, a Bill Albertin, né, que foi creio que a primeira lei assinada no Brasil. Eu não pronunciei bonito quando você falar inglês. Bill Albertin. Tá bom, americano. Mas foram leis que foram introduzidas na nação brasileira que trouxeram verdadeiramente, aos poucos,
o fim da escravidão. Muitos batem na tecla: o Brasil aboliu a escravidão e deixou os negros à par. A princesa Isabel aboliu a escravidão por pressão da Inglaterra, mas deixou os negros jogados. Calma, Não, meu Júlio, querido. depois você responde Ô, essas meu perguntas. querido. O Júlio já tá passando por outro tema já, olha. Por quê? Por que eu tô passando do tema? É porque realmente é uma coisa puxar outra. E aí, meu amigo, eu não gosto de deixar essas dúvidas. E Mas Júlio, voltando pro dia só do deixa eu Fico. falar aqui, a lei Mas era voltando pro Bill dia do Fico. Aberdeen, e ela era uma lei que foi aprovada no parlamento britânico em março de 1845 e depois foi reconhecida. Sem contar também daquela questão dos tratados, né? Que houve entre o Brasil. Sim, houve tratado com o Dom Pedro I em 1830, se eu não me engano, né? E aí ocorreram isso, né? Ocorreram essas. Mas, enfim, aí é assunto para outro podcast. Vamos voltar para o dia do Fico, que a gente já se prolongou bastante trocando de assunto. O dia do Fico, então, ele introduziu essa que a gente já sabe, né? A gente já falou que o dia do Fico introduziu a semente da independência do Brasil e, principalmente, ele aumentou ainda mais o sentimento nacionalista que viria estar surgindo aí na população brasileira, né? A chegada da família real ao Brasil criou a Gazeta, que foi o primeiro jornal do Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro, né? O primeiro jornal do Brasil. E depois criou também bibliotecas, criou-se universidades, organizou a própria cidade do Rio de Janeiro. Eu já vi muitas pessoas dizendo: o Império do Brasil se restringia apenas ao Rio de Janeiro. A pessoa que diz isso se esquece de muitas coisas. Porque, por exemplo, Belém, que era a capital lá do Grão-Pará, teve sim grandes transformações. São Luís teve sim transformações, arquitetura francesa, né? Recife, pelas arquiteturas que na época era Olinda, né? Eram ricas em arquitetura europeia, holandesas, pelas invasões que houve, né? Ainda não era colonial. Enfim, o Império era regido, sim, na capital do Rio de Janeiro. Mas a maioria da população se concentrava, sim, na região sudeste. Mas a gente deve analisar que o contexto da época, em si, já era de grande imponência. Mas a questão do dia do Fico, ele implantou esse sentimento na gente. Ele introduziu grandes modificações na cultura brasileira, na própria nacionalidade brasileira. O dia do Fico disse basicamente ao povo: vamos se preparar, porque a hora da nossa libertação está por vir, né? E uma coisa que me chamou também bastante atenção, que foi a carta da princesa Leopoldina ao Dom Pedro I. Que ela dizia basicamente: se não for agora, não vai ser nunca mais. Esse é o momento da gente se libertar das garras de Portugal. Dom Pedro viu aquilo. Veja bem, a princesa Leopoldina é uma mulher, liderou, digamos assim, junto com José Bonifácio, lideraram a luta que viria a ser a nossa independência. Se hoje somos um país unido, forte, independente, é graças ao dia 9 de janeiro, ao dia em que Dom Pedro I disse: eu não vou voltar para Portugal, eu vou ficar no Brasil, nem que para isso eu tenha que lutar e tenha que proclamar a independência deste país. E assim ele fez, e assim o Brasil continuou por séculos, e hoje, até hoje, país unido. Ô Júlio, inclusive, sobre a princesa Leopoldina, é muito interessante porque se não fosse ela, é capaz do Dom Pedro I nem ter ficado no Brasil. Porque a gente vê que por que Dom Pedro I, pelo menos foi a justificativa que deram às cortes, né? E a Dona Leopoldina não foram para Portugal, não voltaram para Portugal. Porque Dona Leopoldina estava grávida e não poderia ir fazer a viagem até Portugal novamente. Então ela falou lá pro seu marido para ficarem no Brasil. Então assim, existe toda hora todo o desenvolvimento da independência do Brasil sempre tem um dedo lá de Dona Leopoldina guiando de certa forma o Dom Pedro I.
Inclusive, a gente deve abrir também outro podcast para falar só da princesa Leopoldina, porque meu pai do céu, a mulher é esplêndida. Uma das mulheres mais poderosas que eu considero, né, é a Rainha Elizabeth, é a Rainha Vitória e a princesa Leopoldina. Porque eram mulheres assim que a gente fica impressionado pelo tamanho não só da audácia, porque a gente deve lembrar também, não é papo de feminista, que na época as mulheres não eram vistas também com tantos, né? E a princesa Leopoldina, ela trouxe à própria sociedade brasileira o papel feminino na própria luta da independência e também na própria construção do país forte e unido, o Brasil. Então ela foi assim uma mulher, uma figura, uma autoridade, e a gente deve também falar muito dela, porque muitos se esquecem da figura da princesa Leopoldina e da sua importância para a nação brasileira. Não só princesa, Júlio, não só princesa, Imperatriz Leopoldina. Veja, inclusive a cidade de Imperatriz e de Imperatriz Maranhão, se não me engano, ela tem o nome de Imperatriz em homenagem à Imperatriz Leopoldina. Aí, ó, curiosidades do Maranhão aí, ó, quem quiser ir na casa do Júlio, a gente mostra. Pois é, cara. E é isso. O Dia do Fico, até hoje, ele, embora esquecido, embora uma data qualquer, o Dia do Fico, ele traz à nossa mente, traz aos nossos corações brasileiros, dos verdadeiros brasileiros, coração de Brasil forte, Brasil pujante, Brasil que eu sonho, Brasil que eu quero me orgulhar, o Brasil que eu quero ajudar a construir, o Brasil que, se preciso for, eu vou à luta por ele, o Brasil que eu, como brasileiro, quero erguer e ajudar a erguer. E eu não quero lutar por partido, porque partidos passam, políticos passam, mas a nação brasileira fica. E a gente deve lutar por gerações. A gente deve pensar em gerações. A gente deve pensar no Brasil melhor, não para nós mesmos, porque o Brasil que a gente tem hoje não é um Brasil belo, mas a gente deve pensar no Brasil melhor para a minha próxima geração. E tem uma frase que eu acho interessante, que diz: o povo que não conhece o seu passado, que não conhece a sua história, está fadado a fracasso, ou algo do tipo, mas é uma frase que basicamente diz isso. E realmente é o que eu vejo hoje na nação brasileira. Hoje a gente se fala mais em políticos na próxima eleição e a gente acaba se esquecendo do que foi e do que poderia ser a nação brasileira. Diga ao povo que fico. Então, Júlio, para você, esse seria então o legado do Dia do Fico. Seria então um dia em que a nação brasileira ela pediria ativamente pela sua... Seria um prelúdio da independência, no caso, né? Sim. Prelúdio da própria independência. A nação pediria para que Dom Pedro I ficasse, e Dom Pedro I atende o chamado da população e se coloca contra as cortes que queriam recolonizar o país. Então, esse seria o legado, então, do Dia do Fico. Eu gosto de dizer, eu gosto de brincar que o legado do Dia do Fico é, na verdade, o dia em que Dom Pedro I assina o carimbo que entrega o RG e o CPF do Brasil. É o dia que a gente cria a nossa identidade mesmo, né? Nosso registro mesmo. Então, Nicolas, qual seria para você o legado? O Nicolas ficou meio caladinho aqui, mas vou levantar essa bola. Meu celular carregado, aí eu perdi o fio da meada, mas pode falar. Qual seria o legado para você do Dia do Fico? Que o Brasil estava querendo um líder, né? Não um cara que já era da velha guarda de mandar em um país, que é Dom João VI. Tipo, ele chegar assim e numa terra nova e já começar mandando nela, meio que ele ia fazer como ele fez em Portugal. Agora, se fosse Dom Pedro I, ele já ia começar de uma maneira totalmente diferente do pai dele. Que, tipo, ele era um príncipe, agora um imperador. Então, sendo assim, ele teria uma outra forma de mandar no país, uma forma, tipo, de ver todos os lados
e começar a conhecer esse sistema. Já o pai dele não, o pai dele já consertou o sistema, então já saberia como que seria mandar no país. Então, sendo assim, o país já estaria... Então, para você, Nicolas, não seria só uma revolta, um sentimento de despregamento das cores portuguesas que queriam recolonizar, mas também do próprio regime absolutista, né, que o próprio Dom João VI instalou, digamos assim. Sim. Então, Dom Pedro I, ele coordenaria o país de uma maneira, acho que até um pouco mais orgânica. Não tô desmerecendo Dom João VI, só estou dizendo que ele seria a primeira vez que ele ocuparia esse espaço. Então, seria assim, como iniciante, ele escutaria mais do que agiria, pois ele é novo. Então, mas já o pai dele, que já era velho, não escutaria tanto, já agiria mais, então já poderia cometer alguns erros. Já ele não. Ele teria que primeiro aprender como coordenar um império, né? Então, para mim, o dia do Fico é um dia que ele representou a vontade dos brasileiros da época. Pela mudança, né? Até a mudança do absolutismo para o próprio constitucionalismo, né? De um regime que respeitasse a própria população, que representasse a própria população. Caramba! Tô ruim, tô igual o Alan Zoca hoje, hein? Ai. Minha dicção foi pro saco, mas ok. Então foi isso. Essa foi o nosso primeiro episódio de podcast aqui do canal. Bate palma. Palmas. Palmas lentas, por favor. Eu quero só desejar a vocês, né, que tenham sucesso nesse quadro, que creio eu não é nenhuma crença, não, é uma verdade. Vai ajudar muitas as pessoas, refere à questão da restauração da próprios valores, né, o que foi o Brasil, porque muitos não sabem o que foi o Brasil. Então, creio que isso vai ser mais... Já acabou o podcast, Júlio, por favor, cara. Não. Calma, fela da mãe. Pode continuar falando aí, zoando. Manda logo o fela da mãe. Mas enfim. Agradeço aí pelo convite do Raniel, né? E desculpa aí, porque tem uma língua muito solta. E vocês se inscrevem aí no canal dele, tá? E ajuda também, clique no ser membro, viu? Porque você clicando no ser membro, você vai ajudar muito o canal dele. E em breve, meu amigo, vai sair isso. Não se preocupa, uma hora chega. Quando chegar aí pra vocês se inscreverem no ser membro, não sei qual vai ser a próxima vez que eu participar. Muito obrigado aí a todos vocês que assistiram. Se inscreve no canal, como o Júlio falou, ativa o sininho, dê o seu like. E como ele mesmo citou, quando sair o botão Seja Membro, aperte aí no botão Seja Membro. Ai. Que eu tô até pensando em quando sair o botão Seja Membro pra gente colocar, tipo, todas as lives que a gente fez. Só que aparecendo o rosto da gente. Diz aí se vocês querem. Mas é claro, né? A gente não tem 1000 inscritos, não tem como a gente colocar o botão Seja Membro agora. Vai demorar ainda o tempo, mas se inscreve aí no canal para nos ajudar também a chegar a 1000 inscritos logo e a gente poder até aumentar um pouco a frequência aqui dos vídeos, né? Vai ajudar muito. Então, muito obrigado a vocês que assistiram até aqui o primeiro episódio do Schoolcast. E falou, valeu, fui!